Provérbios, capítulo 20, vamos ler somente o versículo 24. Os irmãos acharam? Diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Deus, obrigado pela Tua palavra, que temos o privilégio de ouvirmos mais uma vez nesse dia. Pai Santo, estamos aqui porque precisamos da Tua direção. Precisamos que o Senhor nos mostre o caminho que devemos andar, porque só o Senhor conhece, ó Deus, como o Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Precisamos, ó Deus, ouvir a Tua voz para sermos alimentados, orientados, ó Pai. É por isso que te pedimos, fala aqui ao Teu povo através do Teu Espírito Santo, que sejam quebradas todas as barreiras e os impedimentos, ó Pai, para que a Tua palavra alcance todo o coração que aqui está. Que haja, ó Deus, corações férteis, prontos para ouvir a Tua voz e darem frutos, meu Deus. Eu te peço também, entrego a minha vida em Tuas mãos, que o Senhor me use de acordo com a Tua vontade, para que o Teu povo receba a Tua boa palavra e seja edificado. Oramos desde já e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Irmãos, é desnecessário que eu diga para você a necessidade de liderança hoje em dia. Em todas as áreas da vida, seja numa empresa, seja na família, até mesmo num time de futebol, em qualquer lugar que não há liderança, as coisas não vão bem. Se num país não há um governo, e nós até em certos momentos achamos que o nosso não tem, mas se um país não tem governo, não há uma liderança, não há uma direção, a tendência é que cada um faça o que quiser e ninguém se entenderá. Numa empresa, a mesma coisa, se não há a figura de um líder, essa empresa ela está fadada ao fracasso, à falência, já que não há um comando, alguém que diga por onde ir. E, secularmente, os aspectos de liderança são muitos. Você pode aprender com vários livros, cursos, instruções a respeito da liderança, ainda que você não seja um líder nato, mas você pode ser ensinado, você pode aprender técnicas de liderança, empowerment, né? Um nome bonito, mas tudo isso é secularmente. Eu não estou aqui hoje para falar para você nada a respeito de liderança secular, embora secularmente eles usam muitos princípios bíblicos. Não sei se você já ouviu falar, existe um livro que diz Jesus, o maior líder que já existiu. Uma pessoa, sabendo das necessidades de liderança para as empresas, foi buscar na Bíblia princípios de Jesus como líder para aplicar nas empresas. Então você, se você tem empresa, se você é um líder, você pode olhar para a Bíblia e usar os princípios bíblicos na empresa. Mas os princípios seculares não se aplicam à liderança na igreja. Então são coisas distintas. Mas eu vou pedir licença para, eventualmente, mostrar, apenas como uma ilustração, da liderança secular com a liderança espiritual que nós vamos tratar hoje. Então, como nós lemos aqui, a palavra de Deus, ela insiste em várias passagens que sem Deus, o homem certamente errará o seu caminho. Nós lemos aqui no versículo 24, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Então a palavra de Deus diz que nós precisamos de um líder, de uma liderança, que sem Deus, nosso caminho não se dará bem. Em Jeremias, no capítulo 10, no versículo 23, veja o que diz a palavra de Deus. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Então, não cabe ao homem determinar o seu caminho. É Deus quem deve determinar. Então, para o homem, se for lançado na sua decisão, aonde ele vai, a sua liderança, para onde ele caminha,
certamente esse caminho não acabará bem. Nós lemos hoje aqui pela manhã, na mensagem, pastor Maurício falou a respeito de Davi, um exemplo de liderança na Bíblia, e ele mencionou esse versículo de Provérbios 14, versículo 12, que diz que há caminho que para o homem parece direito, mas ao cabo, no fim, dá em caminhos de morte. Então, como nós podemos, o que nós podemos esperar de um caminho que nós vamos decidir, se não for Deus quem irá nos guiar? Esse caminho irá dar em morte. Então há uma necessidade de liderança. Como nós podemos, diz o versículo de Provérbios 20, como nós podemos então querer entender os caminhos de Deus para nós? Como nós podemos indagar? Porque nós não entendemos, mas nós queremos entender. E questionamos muitas vezes o caminho que Deus tem para nós, como o seu povo questionou muitas vezes. Nós também questionamos. Nós, sem saber e sabendo que o nosso caminho, se for ao nosso prazer, a nossa vontade, vai dar em morte, porque a humanidade, se for largada na sua própria mão, irá toda para o inferno. Você já ouviu diversas vezes o que um homem precisa para ir para o inferno? O que ele precisa fazer? Nada. Nascer, crescer, envelhecer e morrer. O caminho natural é o inferno. Todos, um atrás do outro, caminhando para a perdição, condenação e para o erro, para a morte, separação eterna de Deus. Então nós não podemos entender os caminhos de Deus, nós queremos entender e questionamos muitas vezes, mas nós precisamos de liderança. Todo homem precisa de um líder. Se você colocar pessoas numa ilha, normalmente alguém sairá como líder, se exaltará como líder, e os outros irão atrás dele. Ele será eleito pelos outros como líder, porque o ser humano tem a necessidade de liderança. Nem todos são líderes, mas há necessidade. E nós, como membros do corpo de Cristo, como nós então podemos não nos submeter a Deus, a Jesus, que é o cabeça? Não é isso que a palavra diz, que Jesus é o cabeça da igreja? Essa semana nós temos aí no curso Hombridade uma lição que fala sobre a troca de cabeça, né? E existe uma ilustração de uma mulher que ela perdeu o marido e ela vai lá e observa o marido, né? E vê que as roupas que ele está vestido não são as que ela deu. E ela chama o cara da funerária e diz: olha, essas roupas aí não são do meu marido. Ele: me desculpa, senhora, fulano, troca essa cabeça daqui e põe naquele ali. A mulher deve ter ficado assim, né, chocada, mas somente troca de cabeça. Então, se um líder não está fazendo como deveria, ele é o cabeça, ele será trocado. É simplesmente isso. O corpo permanece. Cristo é o cabeça, mas numa liderança, se há necessidade de se mudar, troca-se o cabeça e o resto do corpo permanece. Mas nós, como membros do corpo de Cristo, sabendo que Ele é o cabeça, como nós então podemos não nos submeter à sua liderança? Como nós queremos entender os caminhos de Deus se nós naturalmente não entendemos? É Deus quem dirige. Nós somos liderados por Deus. Mas Deus delegou a homens a liderança. Ele delegou a homens que Ele escolheu e Ele determinou a liderança para conduzir o seu povo. Você viu hoje de manhã aqui o exemplo de Davi, e você pode ver na Bíblia o exemplo de Moisés, de Josué, dos juízes, de Samuel, de Saul e tantos outros que a Bíblia mostra Deus levantando homens para liderarem, homens escolhidos por Deus. Então veja o que temos até agora. Todo ser humano precisa de um líder. Nosso líder é Deus. Deus delegou liderança a homens que Ele escolheu. Então nós precisamos entender o que é liderança, o que é ser um liderado, o que é ser um líder.
Porque todo líder é um liderado. Concorda comigo? Ainda que você seja levantado um dia como líder de um ministério, você vai ser liderado por alguém. Ou você crê que pastor Maurício não tem um líder? O líder dele, além de ter o episcopado da igreja, os bispos, ele é liderado por Deus. A direção de Deus na vida dele é quem determina o que fazer. Então ele é um liderado, ele é um líder. Nós somos líderes e liderados. Então nós precisamos conhecer as duas posições. Nós não precisamos ignorar nenhuma delas. Então, para compreendermos isso, nós vamos olhar para exemplos de liderança na Bíblia e verificar o que precisamos exercitar, o que precisamos aprender com esses homens. E aí a gente faz a primeira pergunta: o que um líder deve ser, então? O que o líder deve fazer? Nós vamos observar homens simples que fizeram esses passos. E há outros que eu não relatei aqui. Se eu relatasse todos os que me vieram à cabeça, nós ficaríamos aqui até 11 horas da noite. Mas não é esse o objetivo. Eu separei alguns que eu considero extremamente importantes, que todo líder deve ser. O primeiro o líder deve ser alguém que ora. Uma pessoa deve ser assídua na oração se é um líder. E aí começa o problema. Problema de oração. A igreja, meu irmão, não ora. Você não conseguirá me convencer, me perdoe, de dizer que não, a igreja ora sim. Eu não confio no seu parecer. Para mim, a igreja sofre de um mal, que é a falta de oração. Mas você vai perceber que todo líder da Bíblia ora. Pastor deu aqui o exemplo de manhã, se você não ouviu, ouça. Davi, quando pede a Deus a direção, se eu vou lá, a Keila ou não, o que ele faz? Ora ao Senhor, pede a Deus a direção. Os homens estão com medo, mas nós temos medo aqui em Judá, o que dirá ali? Senhor, é isso mesmo? Sim, vai. Depois ele percebe que Saul vai atrás dele, o que ele faz? Ora. Então, todo líder deve ser assíduo na oração. E aí nós já começamos a meditar. Se nós temos essas condutas, abra no livro de Neemias, no capítulo 1, nós vamos ver exemplos bíblicos de homens de Deus, líderes, e vamos ver o seu comportamento, o que eles faziam. Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias, quando percebe a situação da cidade, ele chora, jejua e ora diante de Deus. E diz aqui no versículo 5, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então Deus guarda uma aliança e é misericordioso com aquele somente que ama a Deus? Não, aquele que ama e guarda os seus mandamentos. Neemias era um homem que guardava os mandamentos de Deus. Então, um líder, ele ora, ele chora e lamenta pela situação que ele percebe da igreja, dos seus liderados, das coisas de Deus. É um homem que se comove, que se sente condoído por aquilo, mas, sobretudo, ora. Agora, no capítulo 2, do versículo 1 ao 5,
Diz assim: no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Neemias se coloca diante do rei, e antes de fazer qualquer coisa, quando o rei pergunta o que hei de fazer, e ele ora ao rei dos céus antes de dizer o que tem que fazer. Então Neemias, um líder nato, ele antes de qualquer coisa orava. Quando Sanbalate e Tobias chegam lá para desafiar a obra, ele também ora a Deus: Senhor, entrego nas tuas mãos esses homens que estão aqui a nos confrontar. Um líder ora, um líder entrega a sua vida nas mãos de Deus. Então, como eu disse, a falta de oração é um dos maiores males da igreja. Não porque você não venha no culto de oração, não é isso. É porque se você me disser que ora em casa, eu não acredito. Porque as nossas orações em casa normalmente são muito rápidas. São aquelas durante o final da noite, quando a gente está para deitar e a gente vai orar e o sono nos consome. Ou é somente comigo? O sono acaba comigo e eu não consigo sequer me focar na oração. Às vezes a gente diz: não, eu vou orar por você, meu irmão. Mas não oramos. Não cumprimos aquilo que prometemos. A igreja perseverava em oração. Basta você ler Atos 2:42 aqui quando subir da escada. Nós hoje, na igreja de hoje, é uma igreja que não ora. Se você chamar alguém para orar por você, ninguém vai. Vem orar comigo, vamos marcar um encontro de oração. Ninguém vem. Vamos marcar um encontro de pedir a Deus alguma coisa, pedir uma bênção, aí as pessoas vêm. Mas por oração, ninguém vem. E a oração, se nós tivéssemos o costume de orar, nós resolveríamos muitos dos nossos problemas. Simplesmente com o hábito da oração, muitos dos problemas que temos hoje simplesmente desapareceriam. Veja o que Paulo diz na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículos 1 e 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Quando Paulo diz que nós devemos orar, suplicar em favor de todos os homens, esse homem é o antropos, não é o homem andros, é toda a humanidade. Devemos orar por todos, com súplicas, orações em favor dos reis, de todos aqueles que estão investidos de autoridade. Isso significa que nós devíamos orar pelo governador, pelo prefeito, pelo presidente. Devíamos orar pelo nosso chefe. Você ora pelo seu chefe? Ninguém responde. Você quer que ele morra, né? Morre desgraçado, não aguento mais olhar para a cara dele. Você me lembrou que amanhã eu tenho que olhar para ele. Eu não estou nem aí para o meu chefe. Mas você deveria orar pelo seu chefe, pelo seu pastor, pelo líder do seu ministério. Para quê? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Se nós orássemos como deveríamos, muitos dos nossos problemas simplesmente não existiriam. Mas a gente não ora. Nós não temos esse hábito. Como líderes ou como liderados, nós não temos o hábito de orar. E esse é um mal
da igreja. A oração nos aproxima de Deus. A oração nos aproxima daquela pessoa que estamos orando. A oração cria comunhão, estabelece laços, nos faz conhecer melhor. Então a oração é necessária. Será que nós temos buscado direção em oração, como fez Davi pela manhã? Será que nós, como líderes, nós temos buscado isso de Deus? Será que nós, como liderados, temos orado por essas pessoas que Paulo menciona aqui? Ou será que nós temos ignorado? Porque um líder é alguém que ora. Veja o exemplo de todos eles na Bíblia e me diga um líder que não esteja relatado aqui que era um homem de oração. Você não encontrará. Segundo, o que um líder deve ser? Alguém que tem unção. A unção, ela é um pré-requisito para a liderança. Secularmente, você não precisa de unção. Você pode ser nomeado amanhã no seu trabalho como gerente, ou supervisor, seja lá o que for, que ele não vai exigir de você. Você tem unção para exercer essa função? Ele nem sabe o que é isso. Mas, no reino de Deus, na obra do Senhor, um líder deve ter unção. Sem unção, ele não pode liderar nada. A unção, ela é um revestimento do poder do Espírito Santo. Ela é necessária, pré-requisito para a vida de qualquer um. Significa que você foi separado por Deus para um serviço especial. Você foi consagrado para algo e você foi revestido de poder para exercer aquela função. Veja um exemplo no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, versículo 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. No 14, você depois vai reparar que o Espírito se retirou de Saul. Antes, você viu que o Espírito se apossou de Saul quando ele foi escolhido para ser rei. Mas ele resolveu desobedecer, e Deus escolheu outro, e apoderou esse homem do Espírito do Senhor, e imediatamente se retirou de Saul. Então alguém que é separado, que é ungido, ele é revestido do poder do Espírito Santo para exercer aquela função. Jesus, quando ele, após ser batizado, é visto a pomba descer sobre ele, a pomba simbolizando o Espírito Santo, e Jesus então sai para ser tentado por Satanás. Há uma necessidade de unção, porque é um revestimento para você que vai exercer a função de líder. É algo que jamais pode ser desprezado ou esquecido. Jamais alguém que foi ungido para qualquer coisa pode esquecer disso. Você não pode negligenciar, como Paulo diz a Timóteo: não sejas negligente para o dom que há em ti, o qual foi concedido por imposição de mãos pelo presbitério. Há uma unção sobre você para você exercer determinada função. E quantos são os que hoje esquecem dessa unção? Quantos pastores hoje, que já foram separados para esse ministério, esqueceram e desprezaram? Diáconos eu nem vou falar. Esquece o assunto de diáconos. Quantos já foram ordenados por imposição de mãos, ungidos por Deus, e negligenciaram o seu ministério? Então é algo que não pode ser jamais desprezado ou esquecido. É algo que é reconhecido por todos. A unção numa pessoa não é algo que você vê uma áurea exterior, um brilho, algo santo, né? Não é também alguém chegar com um paletó e jogar aqui e todo mundo cair. Não é aparecer na televisão e fazendo com que um paralítico ande. Unção não é isso. A unção é algo que você reconhece numa pessoa, pelos seus atos, pelas suas atitudes, pelas suas virtudes. Você vê que é manifesto o poder do Espírito Santo naquela pessoa. Não algo que pode ser maquiado.
mas um líder tem que ter unção e reconhecida por todos. O livro de Números, no capítulo 27, do versículo 18 ao 20. Números, capítulo 27, do 18 ao 20. Veja mais um líder na Bíblia. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Então é algo que foi feito diante de todos. Nele já havia o Espírito, e Moisés impõe a mão sobre eles, diante de todos, e transfere a ele a autoridade. Então, Josué é um homem que é revestido do poder do Espírito Santo, da autoridade dada por Deus para dar continuidade, para substituir Moisés, para levá-lo à terra prometida. Ainda aí no livro de Números, no livro de Josué, no capítulo 1, do versículo 16 ao 18, veja o reconhecimento do povo sobre Josué. Josué, capítulo 1, do versículo 16 ao 18. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares será morto. Tão somente ser forte e corajoso. O povo então diz para Josué: olha, o que você nos ordenar nós vamos fazer. Nós vimos que sobre ti há o Espírito, há a unção, que sobre ti há a autoridade dada por Deus. Assim como nós obedecemos ao outro, nós vamos te obedecer. Tão somente ser forte e corajoso. Tão somente seja o Senhor Deus contigo. Então, quando você vê numa pessoa e observa que Deus é com ela, que ela é uma pessoa de coragem, de atitude, outras duas características de um líder que eu não elenquei aqui, mas é um homem de atitude, é um homem de coragem, as pessoas percebem, é reconhecido por todos, por toda a congregação. Não pelos seus feitos, mas por sua autoridade dada por Deus. E Jesus, que é o maior líder que já existiu, ele nos dá o exemplo do reconhecimento da unção. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 16. Mateus capítulo 16, do 13 ao 16. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja a pergunta que Jesus fala. O que o povo fala a meu respeito? Um diz isso, outro diz aquilo outro. Mas Jesus diz assim: o que vocês pensam de mim? E Pedro então diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo é uma palavra que vem do grego com o mesmo significado que Messias, ungido, o Salvador. É alguém que Pedro reconheceu que ele era o ungido de Deus. E Jesus não está nem aí para o que os outros pensam. Então, o seu líder não está nem aí para o que os outros pensam. Ele acha que você deve ter a opinião correta a respeito dele. O que você vê em mim como líder? Você vê que eu sou ungido? Você vê unção em mim? Eu mostro isso através dos meus exemplos, que eu sou um homem dirigido por Deus, que eu sou revestido do Espírito Santo. E Pedro imediatamente reconhece isso. Tu és o ungido de Deus. Então Jesus dá o exemplo
do reconhecimento da unção. Todo líder tem que ter unção. O que mais um líder tem que ter? Sabedoria. Irmãos, eu afirmo para você que sem sabedoria você não lidera nada, nem condomínio. Condomínio pior ainda, né? Porque todo mundo te trucida. A pior coisa que tem é ser síndico. Mas você não lidera nada sem sabedoria, nem secularmente. E Salomão, um homem também de Deus, um líder, sabia da necessidade de sabedoria para guiar o povo, para julgar, para tomar as decisões. E ele pede a Deus, no primeiro livro dos Reis, veja o que Salomão fala com Deus, primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 5 ao 10. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, do 5 ao 10. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão, de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração. Perante a tua face mantiveste-lhe esta benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram a Deus, agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Então veja o que Salomão pede. Ele poderia, como líder, ter pedido muita coisa, mas ele sabia, e ele reconhece, como você leu aqui comigo: eu não sei o caminho em que devo andar, eu não passo de uma criança, e eu estou agora numa posição de liderança. Meu Deus, eu tenho que te pedir sabedoria, discernimento para saber como conduzir, que decisão tomar. E Deus se agrada desse pedido e dá a ele não somente sabedoria, mas dá a ele muitas riquezas. Você sabe da sabedoria de Salomão, notória, muitos iam ter com ele, o homem mais inteligente que já existiu, mas ele pede sabedoria. Alguém que é líder tem que ter sabedoria, e é algo que Deus dá sem cobrar nada, é algo que Deus dá gratuitamente. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, enquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. É algo que Deus dá gratuitamente, deu a Josué espírito de sabedoria, assim como foi com Moisés. E veja o que diz a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5. É um texto bastante conhecido. Tiago 1,5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Você, como líder, precisa de sabedoria. Precisa como saber lidar com as pessoas, saber que rumo tomar, que decisão tomar, e você precisa ser sábio. Se sabedoria não é algo que você precisa encontrar em faculdade, não é algo que o mundo vai te dar, não é lendo livros, não é se formando, obtendo cursos, não é nada disso, mas é pedindo a Deus. E aqui o versículo diz que em nada lhes impropera. Deus dá sem jogar na cara, Deus dá sem te cobrar em troca, Deus dá gratuitamente.
como deu a todos os homens, como deu a Davi, como deu a Salomão, como deu a Moisés, da sabedoria. É algo notório, e não somente aqueles que são letrados. Pedro, quando vai falar ao povo, Pedro era um homem que não tinha sabedoria secular, mas quando ouviram Pedro falar, disseram: esse andou com Jesus, porque viram ele falando com tamanha eloquência, com tamanha clareza, com tamanha unção, que perceberam: esse cara andou com Jesus. Então é algo que todos veem, todos observam, e não é algo que você precise ter uma formação acadêmica. Peça a Deus sabedoria. Você que é líder, peça a Deus para que Ele te oriente. Que decisão você vai tomar? Se é a melhor, se não é. Porque é necessário que os seus liderados vejam em você o espírito de sabedoria que viram em Josué. Veja que nós estamos vendo exemplos bíblicos. Eu não estou usando sabedoria secular, não estou mencionando ninguém do mundo. Estou dando a você exemplos bíblicos do que os homens de Deus, líderes, foram e o que eles tinham. A decisão cabe a você, se você quer adquirir essas características ou não. Ainda que você não tenha, você pode ter todas elas. Não é privilégio somente desses homens. Está disponível para todos nós. Basta que você deseje. Outro ponto que um líder deve ter: humildade. Hoje também pela manhã, o pastor Maurício falou a respeito de liderança de Davi. Não é um líder que sai exigindo dos outros, se coloca acima de todos. O pastor falou da caverna de Adulão, né? Lideraram no meio de pessoas problemáticas, pessoas com problemas. Mas Davi, ele exercitou humildade. Ele estava ali numa condição de não se colocar acima dos outros. Muito pelo contrário, ele estava ali para conduzir todos aqueles homens, e ele aprendeu muito naquela ocasião. Então, todo líder sabe que precisa, em primeiro lugar, se humilhar diante de Deus. Porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Então, a humildade para um líder é essencial. Qualquer pessoa na posição de líder, quando dá a ela algum poder, dizem que a pessoa de fato se mostra, né? Dá o poder a alguém que você de fato irá conhecê-la, mas um verdadeiro líder que assume uma posição, ele mantém a humildade. A humildade deriva de uma palavra chamada humus. Você já ouviu falar de humus? É a camada mais fértil da terra. Então, humildade, humiliare do latim, significa fazer com que alguém se prostre em terra diante de outro em reconhecimento da sua inferioridade. Ou seja, você tinha que levar a sua cara no humus, lá na terra, para você reconhecer que alguém era superior a você. O líder reconhece a humildade diante de Deus. Ele reconhece a liderança de Deus. Então ele se prostra diante de Deus. Ele reconhece que Deus é superior. Ele não exige que os outros coloquem o seu rosto em terra por causa da sua posição como líder. Ele os respeita. O líder reconhece, sobretudo, a liderança que há acima dele. Lembra que nós falamos? Todo líder é um liderado. Então, um líder que não reconhece que há um líder acima dele, nada mais é do que um rebelde e um tirano. Um líder tirano não é um líder humilde. Veja um exemplo em Êxodo, capítulo 33, do versículo 14 ao 16. Êxodo 33, do versículo 14 ao 16. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é, porventura, em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra?
Nessa passagem, Deus diz a Moisés que quem irá diante deles é um anjo, que ele não iria mais, por causa do episódio do bezerro, por causa da desobediência do povo. Deus diz: eu vou mandar um anjo diante de vocês, eu não irei mais. Moisés roga a Deus pela sua presença, e Deus diz a ele: eu irei contigo e te darei descanso. Mas Moisés diz algo tremendo: se tua presença não vai comigo, não adianta nem eu sair desse lugar. Moisés foi levantado por Deus como um líder, mas ele reconhecia que o verdadeiro líder na vida dele era Deus. Então, se nós somos líderes, mas não reconhecemos que Deus é nosso líder, melhor não sairmos nem do lugar. É melhor não movermos uma palha, porque se Deus não estiver adiante de nós, é melhor não fazermos nada. E isso cabe também para você que tem um líder no seu ministério. Se você não reconhece a liderança, não saia, não dê um passo, fique no lugar, nem participe, não faça nada, porque quieto você ajuda mais do que se rebelando contra o seu líder. Então reconheça que existe um líder, reconheça que ele tem unção, que ele tem sabedoria dada por Deus, que é ele quem dirige, quem toma as decisões do ministério. E você se reconhece e se coloca debaixo da decisão dele, porque você entende que ele tem um outro líder, que esse líder é que vai adiante, que é esse líder quem conduz. Se você não crê nisso, é melhor você não se mover, não sair do seu lugar. Porque Jesus, que é o cabeça da igreja, é o maior exemplo de humildade que já existiu. Jesus abriu mão de toda a sua glória e ele veio como um homem simples, carpinteiro. Ele não exigiu nada, não tinha onde repousar a cabeça, mas ele foi o maior exemplo. E ele mesmo diz isso numa passagem conhecida no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29. Nós temos que olhar para a Bíblia de homens líderes e o que eles tinham, quais as suas qualidades, e olhar para nós mesmos e praticá-las. Se nós não temos, devemos buscar e praticar. No 29 ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus é o maior exemplo de humildade que já existiu. Como pode um maior líder de todos os tempos ser o maior exemplo de humildade ao mesmo tempo? Mas Jesus fez. Jesus foi assim. Também no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 45, um pouco adiante, Marcos 10, versículo 45, diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, então, não veio para ser servido, mas veio para servir. E era líder. Um líder serve também, você sabia disso? Ou você, como líder, só senta na cadeira do chefe, né? Porque tem gente que é assim: eu quero começar, meu primeiro emprego, quero ser presidente, quero sentar na cadeira e não fazer nada, quero só mandar. Não, o líder verdadeiro é quem serve. O líder verdadeiro é quem mais faz. O líder verdadeiro é o último. Resumindo para você, o líder é o maior servo de todos. Quer ser líder? Seja o maior servo. Seja o mais humilde. Seja o último. Não queira ser o primeiro, se exaltar, mostrar o seu valor, a sua capacidade. Tem gente que é assim, não tem? Qualquer lugar que você vai, no seu trabalho, sempre tem alguém que sabe se vender, né? Não, porque eu sou assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu fiz aquilo outro. O cara se vende, parece estar numa prateleira se vendendo, né? Para ser comprado. Mas o verdadeiro líder é aquele que serve, é aquele que trabalha, é aquele que é humilde, é aquele que faz. A cerimônia do lava-pés de Jesus é um exemplo de humildade. Pedro, quando chega lá e diz assim: Senhor, eu não vou permitir isso. O Senhor vai lavar o meu pé? Não pode. O Senhor é o rei.
Jesus disse: se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Um exemplo que Jesus dá aos seus discípulos de humildade. Então, humildade é algo necessário para qualquer líder. Algo que um líder deve ser também é alguém que sabe delegar tarefas. O líder sábio não é aquele que centraliza, que quer fazer tudo, que toma todas as decisões, que tudo tem que passar por ele. Um líder sabe observar e delegar tarefas. Você imagina se no corpo de Cristo, aqui na igreja, no início até aconteceu assim, né? O pastor Maurício não tinha um grande imóvel, não tinha muitos membros, então ele era a escola bíblica dominical, ele era o louvor, ele era tudo. Ele ficava na porta, ele fazia tudo. Mas a igreja cresceu e ele soube delegar tarefas. Ele criou ministérios, elegeu líderes, estabeleceu pessoas. E um líder, ele sabe delegar. Se você é necessário onde você está, se você pensa que onde você está a coisa não funciona, você é um péssimo líder. Dos piores que já existiu. O líder bom é aquele que tudo funciona sem você. Porque se você é quem mais serve, sem você a coisa vai funcionar. Então, um líder verdadeiro, sábio, não é centralizador. Ele sabe delegar, ele sabe colocar na mão de outros as funções, mas ele, ainda assim, observa. Neemias soube dividir as tarefas da reconstrução dos muros entre várias famílias. Você imagina se Neemias decidisse reconstruir os muros sozinho? Não, eu vou fazer tudo, vou fazer isso aqui. Neemias, deixa eu fazer um pedaço. Não, eu que vou fazer, me dá isso aqui, só eu sei fazer. Nunca os muros iam ficar prontos no tempo que ficaram. Mas Neemias, com sabedoria, porque ele era um homem que orava, ele era um homem humilde, ele era um homem que tinha unção, ele soube observar, ele soube delegar tarefas. Não, essa família vai reconstruir isso, essa família vai fazer aquilo, vocês vão montar a guarda aqui. Ele fez tudo ordenadamente, com sabedoria, delegou tarefas, e os muros foram reconstruídos em tempo recorde, muito mais rápido que qualquer obra da Prefeitura do Rio de Janeiro. Um outro ponto, Jesus nos delegou tarefas. Jesus também não fez tudo sozinho. Jesus escolheu quantos homens para andarem com ele? 12. E delegou a eles tarefas, não delegou? Vocês vão assim assado, vão de 2 em 2, vão entrar na cidade, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Jesus soube escolher, Jesus soube delegar tarefas, mas Jesus era líder, Jesus era servo. E Jesus dizia: até quando estarei convosco? Ele não dizia isso? Quando as pessoas chegavam para ele: mestre, está precisando disso, mestre, o barco vai afundar, mestre, aquilo, outro, o povo está com fome. Jesus dizia assim: olha, eu não vou estar com vocês para sempre, não. Eu estou preparando vocês para vocês serem líderes, porque eu não vou estar aqui para sempre. A coisa tem que andar azeitada quando eu não estiver aqui, até o momento que ele saiu. Esteve entre eles, ressuscitou e falou: olha, fiquem aqui até receberem o revestimento de poder sobre vocês, e vocês vão fazer isso, isso e isso, porque eu vou para o Pai. E quando ele foi, a coisa não continuou? Continuou, irmão. Então Jesus soube delegar tarefas, e ele disse que nós faríamos coisas ainda maiores do que ele fez. E ele está conosco até a consumação dos séculos, mas não mais entre nós fisicamente, tomando conta de tudo, olhando tudo como homem. Não. Ele delegou a cada um de nós, ele levantou homens para serem líderes, mas delegando tarefas. Eu deixo para você uma frase de Oswaldo Sanders, que diz: liderança é a habilidade de reconhecer as habilidades especiais e as limitações dos outros, combinada com capacidade de colocar cada pessoa no trabalho em que ela renderá o melhor possível. Isso é um líder. Não é aquele: não, eu não vou botar fulano, porque só eu sei fazer.
Não, isso daqui deixa comigo, porque se não tiver aqui não vai sair. Não, não. Isso não é liderança. Isso está errado. Você não deveria nem ser líder, porque você está fazendo a coisa da forma errada. Você tem que ter a habilidade de reconhecer que, de repente, alguma outra pessoa tem algo melhor do que você, algum conhecimento, alguma habilidade em alguma outra parte, e você diz, olha, fulano, esse serviço agora você vai ser o líder. Você tem a expertise, você tem o conhecimento, você tem essa habilidade, para isso aqui você vai liderar. Você delega a liderança a alguém. E você lidera, você coordena, você observa, você dirige. Dizem que se o dono do McDonald's tivesse preocupado em fritar hambúrguer, ela não seria o que é hoje. Então ele coloca pessoas para fazer o que tem que fazer e ele pensa para onde ele vai, que caminho ele vai. Isso é liderar, isso é delegar tarefas. Para terminar, o que um líder deve ter? Ele deve ser alguém que sabe ser liderado. Como eu disse, nenhum líder começa na liderança. Todo líder vem de baixo. Você não começa a sua carreira numa empresa pedindo logo a vaga de chefe. Pede, quero ser o chefe. Não, meu amigo, você vai começar como office boy. Você vai crescer, você vai subindo os degraus, você vai subindo. Um dia, quando você estiver no ponto certo, você vai ser líder. Mas para chegar lá, você tem que ser liderado. Você tem que começar de baixo. Ninguém entra na igreja, olha, eu recebi Jesus, mas olha, amanhã eu quero ser o pastor. Não, meu amigo, você vai começar como membro, você vai aprender. Até Paulo passou por um período estudando e se preparando para poder ir para os gentios. Então você começa a sua caminhada sendo liderado, aprendendo a ser liderado. Você poderá liderar um dia. Então um líder é alguém que sabe ser liderado, que quando foi liderado, ele reconheceu, porque Jesus disse, segue-me. Quando ele chama os discípulos, ele diz assim, segue-me, vem após mim. Jesus ia na frente e eles foram. Largaram as redes, largaram o que tinham que fazer, largaram a coletoria e seguiram Jesus, porque reconheceram nele um líder. Vão atrás dele porque reconhecem nele tudo isso que nós falamos aqui. Nós todos somos liderados por Jesus. Quem não reconhece a autoridade do seu líder, não está reconhecendo a liderança de Cristo. Quem não reconhece a autoridade do pastor da igreja, não reconhece a liderança de Cristo. Quem não reconhece a liderança do ministério, não reconhece a liderança do pastor, porque foi ele quem o colocou na liderança. E se você não reconhece, aí eu te faço a pergunta, quem você está seguindo? Porque Jesus disse, segue-me, porque eu reconheço nele a liderança, eu reconheço nele a autoridade e sigo. Mas se eu contesto, se eu não reconheço, quem eu estou seguindo? Certamente não é Jesus. Então fica a pergunta para a reflexão. Porque nós precisamos entregar o nosso caminho, como nós dissemos desde o início. O homem não sabe que caminho ele deve andar. Se o homem for largado à sua própria sorte, ele vai para o inferno. Não precisa fazer nada. Mas ele precisa de um líder, ele precisa de alguém que o conduza. Ele tem essa necessidade. Então é necessário que você entregue o seu caminho ao líder que é Jesus. Se você for levantado como um líder por ele, se ele delegar a você essa tarefa, você tem que buscar essas e outras mais que nós não falamos aqui. Se você é um liderado, você tem que reconhecer, observar no seu líder essas características. Você tem que orar por ele. Você tem que se submeter, porque você crê que esse homem ou essa mulher está sendo liderada por Deus. É ele quem está à frente de todas as coisas. Amém? Então, fica a reflexão, entregue o seu caminho a Cristo.
Deixe Ele liderar a sua vida. Deixe Ele guiar o seu barco. Deixe Ele guiar o seu ministério. Deixe Ele guiar a sua vida. Tomar o volante, passa para o carona, deixa Ele guiar. Amém?